Sejam muito bem-vindos. Olá a todos. Lisboa torna-se hoje oficialmente a Capital Verde Europeia 2020. O caminho que percorremos até aqui foi feito ao som da natureza e agora estamos aqui neste pavilhão que tem o nome de um dos maiores atletas portugueses para iniciarmos esta corrida. Esta corrida vai ter características de maratona, mas também de contrarrelógio. É preciso dedicação, rapidez e foco para atingirmos esta meta. Somos um país cada vez mais verde. Em 2019, 51% do consumo nacional de energia teve origem nas renováveis. Mas é preciso fazer mais. Portugal foi a primeira nação a assumir a neutralidade carbónica até 2050. Mas ainda é preciso fazer mais. Descobrimos recentemente um novo planeta, o TOI 700D, que parece habitável. Mas acho que antes de procurarmos no espaço, temos de fazer mais aqui embaixo, na Terra. Com esta distinção verde, assumimos um compromisso para a cidade de Lisboa, mas também para aqueles que a planeiam, constroem, legislam e habitam. Compromisso esse de fazer mais e melhor para que a cidade seja cada vez mais verde e sustentável e para que possa influenciar outras cidades do país, da Europa, do mundo. E como esse compromisso é também com o Governo, eu vou chamar o Primeiro-Ministro português, António Costa. Muito boa tarde a todas e a todos. Lisboa torna-se hoje a primeira cidade do sul da Europa a ter o título de Capital Verde da Europa. E queria por isso começar por felicitar, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Fernando Medina, este título. Muitos parabéns à cidade de Lisboa por ser a primeira cidade do sul da Europa a ter o título de Capital Verde da Europa. Mas mais do que um prémio, este título é um enorme compromisso que a cidade de Lisboa e todo o país e todos nós temos que assumir perante o futuro. A realidade das alterações climáticas são hoje absolutamente inquestionáveis e exigem uma ação rápida. Esta fotografia, não é esta, é uma que há de aparecer, foi tirada no passado dia 13 de junho de 2019. Foi tirada na Groenlândia. E nesse dia, 17 mil quilómetros quadrados de gelo, dos 2 mil milhões de toneladas de gelo, derreteram, desapareceram. Só que esse gelo não desapareceu, transformou-se em água. E essa água espalha-se por todo o mundo, porque há um só oceano. A água que derreteu na Groenlândia chegará, se não chegou já, um dia à nossa costa. E esta imagem é de um degelo na Groenlândia, mas podia ser dos incêndios na Amazónia, na Austrália ou em Portugal. Podia ser da seca ou podia ser de qualquer outro fenómeno meteorológico extremo. A realidade está mesmo aí e esta realidade exige ação. E Portugal tem uma especial responsabilidade, por duas razões. A primeira é que fomos o primeiro país do mundo, logo em 2016, a assumir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. Mas a segunda, o grande motivo para termos uma grande responsabilidade é que nós somos um dos países que tem maior parte do seu território é oceano. Só 3% do nosso território é a terra que nós conhecemos. 97% é oceano e os oceanos são um dos principais reguladores do clima. E por isso temos de estar na liderança e na primeira linha da frente para a proteção dos oceanos. E é por isso que no próximo mês de junho somos os co-organizadores com o Quénia, aqui em Lisboa,
da segunda Conferência das Nações Unidas para a Proteção dos Oceanos. Este é um desafio global e nós temos que estar neste desafio global. Mas temos que estar neste desafio global também porque, para além de termos grandes responsabilidades, temos também especiais necessidades. Portugal é um dos países que mais sofre com as alterações climáticas. Na erosão costeira, na seca, no risco de incêndio florestal. Por isso, nós não podemos ter mesmo hesitações e temos que estar na linha da frente. Foi por isso que fomos também o primeiro país a aprovar um roteiro para a neutralidade carbónica em 2050 e um Plano Nacional de Energia e Clima que fixa o conjunto de ações que daqui até 2050 têm que ser prosseguidas nas diferentes vertentes para podermos alcançar este objetivo da neutralidade carbónica. E o maior esforço que temos de fazer não é em 2050, não é em 2040, é mesmo desta década que nos separa 2030. Porque a ciência nos diz de uma forma muito clara que ainda vamos a tempo, mas que 2030 é o ponto sem retorno para o planeta. Portanto, se queremos mesmo ter resultados em 2050, o grande esforço tem que ser agora, já nesta década, daqui até 2030. E por isso as metas mais ambiciosas que nós fixamos no nosso plano são as metas a alcançar precisamente daqui até 2030. Não vos vou falar de 2050, vou-vos falar de 2030. Nós até 2030 temos de reduzir em 50% as nossas emissões. Isto por referência a 2015. Se quisermos fazer a referência a 2019, nós temos ainda 36% das emissões para reduzir, e é esse o esforço que temos de fazer nos próximos 10 anos. Nós temos que incorporar 47% da totalidade do consumo final de energia com energias renováveis e temos que aumentar em 35% a eficiência energética. Estes desafios são metas exigentes, mas são metas que são possíveis de serem alcançadas. Em 2018, nós reduzimos 9% as nossas emissões, 3 vezes mais que a União Europeia. E os primeiros números provisórios que as ONGs nos dão para o ano passado é que nós, no ano passado, tivemos uma redução ainda mais significativa. E, ao contrário do que muitos dizem, é possível termos redução das emissões com o aumento do crescimento da economia, que cresceu mais que a média europeia, e baixando o preço da energia, que baixou mais do que a média europeia. Agora, não se alcançam estes resultados do nada. Alcançam estes resultados com medidas concretas. O grande contributo do ano passado teve a ver com o transporte público, com a entrada em funcionamento de 710 novos autocarros de alta performance ambiental e, por outro lado, com a redução muito significativa do preço dos passos sociais, que aumentou significativamente a mudança para uma maior utilização dos transportes públicos. Mas temos que ser consequentes e, por isso, este ano vamos acabar com os subsídios fiscais à produção de energia com base no carvão. Vamos acabar para o ano com os subsídios e os incentivos fiscais ao uso da energia com base no fuel, ou com base no gasóleo, ou com base no gás, e assim temos que continuar. Há objetivos concretos que temos. Nós temos 2 centrais que produzem energia com base no carvão. Tínhamos assumido até ao final desta legislatura encerrar as 2. E agora já temos objetivos concretos. Já para o ano, em 2021, encerrará a central do PEG. E em 2023 encerrará a central de Sines. Só com a redução, com o encerramento destas 2 centrais a carvão, nós vamos conseguir reduzir em 17% as nossas emissões em CO2. Ora, se tivermos em conta que o esforço que temos de fazer até 2030 é reduzir 36%, 17% ficam garantidos, desde já, com o encerramento destas 2 centrais a carvão. E isto é importante, porque é fundamental que as pessoas acreditem e tenham consciência que, mudando o seu comportamento, isso faz efetivamente a diferença e conseguimos alcançar esses resultados. É por isso que esses resultados têm que ser traduzidos em coisas simples e concretas que nos envolvem a todos. Desde já este ano, acabando definitivamente
com a utilização do plástico não reutilizável. Mas também mobilizando as autarquias, porque nós temos de assegurar que até 2030 20% da água utilizada é água produto da reutilização do tratamento das águas residuais. Sim, é possível e nós vamos conseguir alcançar estes resultados. Nós temos uma enorme vantagem, que é a vantagem das nossas condições climáticas. Hoje, a energia solar é a energia tecnologicamente que produz melhores resultados quanto à sustentabilidade ambiental do futuro. É o recurso natural mais acessível num país como Portugal. E ao contrário do que acontecia há 10 anos atrás, onde era caro produzir energia solar, com o leilão que nós fizemos em julho passado, nós conseguimos obter o preço mais baixo de energia a nível mundial, 14,76 € por megawatt-hora. Ora, isto significa que temos aqui uma enorme oportunidade de, baixando o custo de energia, termos energia mais renovável e uma vida mais sustentável para o nosso futuro. É esse trabalho que nós temos de prosseguir. E é por isso que não podemos ignorar as consequências que existem e todos nós devemos dar o nosso exemplo. Nós temos o roteiro e o conjunto de medidas que o Governo assumiu, que as empresas têm de assumir, que as autarquias estão a assumir, que os cidadãos têm de assumir para alcançarmos estes resultados. E é por isso que queríamos também, para assinalar simbolicamente o facto de Lisboa ser a capital verde da Europa, dar 2 pequenos gestos simbólicos, mas que são efetivos. O primeiro tem a ver com a mobilidade. Eu tenho a experiência própria, desde que fui Presidente da Câmara, de que é possível circular exclusivamente numa viatura elétrica na cidade de Lisboa e na área metropolitana. A partir do próximo dia 1 de fevereiro, todos os ministros só circularão na área metropolitana com viaturas elétricas. E aprenda, diria assim, que o Governo gostaria de dar à cidade de Lisboa e a prenda simbólica que o Governo gostaria de dar à cidade de Lisboa ao longo deste ano, mas também para servir de exemplo para todos os outros, é assegurar ao longo deste ano a total neutralidade carbónica da residência oficial de São Bento. Nós produzimos por ano 85 toneladas de CO2. E vamos compensar estas 85 toneladas, 10 através do sumidor que constitui o arvoredo do jardim, 40 através da produção local de energia e os restantes 35 através de medidas de gestão da eficiência energética. E o investimento que vamos fazer este ano é totalmente recuperável nos próximos 5 anos. Foi assim, aliás, que o Ministro das Finanças aprovou, porque não contribuirá para o déficit a longo prazo do Estado português. E este exemplo que queremos dar, é precisamente só isso. É um exemplo. É o exemplo que isto se é possível naquele edifício, é possível em todos os edifícios. Se é possível relativamente à mobilidade dos membros do Governo, é possível para a mobilidade de todos. E é essa mudança que temos de fazer coletivamente ao longo dos próximos 10 anos, se quisermos mesmo ganhar esta batalha. Mas esta batalha não acaba nos próximos 10 anos. E há aqui um desafio que eu queria lançar a todos, e em particular aos mais jovens. Nós estamos aqui no pavilhão Carlos Lopes. Foi o nosso primeiro campeão olímpico da maratona. E esta corrida pela ação climática é mesmo uma corrida de longo curso, é mais do que uma maratona. Mas é uma maratona que tem que ser corrida ao ritmo de uma corrida de 100 metros, em sprint, porque o tempo corre contra nós. E é por isso que temos que assegurar a solidariedade intergeracional entre todos. Nós hoje não podemos adiar as medidas que são necessárias tomar hoje. Mas é absolutamente necessário garantir a continuidade destas medidas, porque em 2030
em 2040 e 2050, muito provavelmente, já não teremos o mesmo secretário-geral das Nações Unidas, o mesmo vice-presidente da Comissão e não terão seguramente o mesmo primeiro-ministro. E, portanto, isto que iniciamos hoje é uma caminhada que tem de continuar e são vocês que a têm de dar a continuidade. E é por isso que, através do Ministro do Ambiente e do Ministro da Educação, vamos lançar um grande movimento em todas as escolas, em todas as associações juvenis, para a assinatura de uma carta de compromisso para a neutralidade carbónica em 2050. O compromisso de todos, que cada um vai receber o testemunho e lhe vai dar continuidade para assegurarmos essa neutralidade. E se nós começarmos hoje a fazer o que temos de fazer, se vocês continuarem amanhã o que é necessário continuar amanhã, aquilo que podemos ter a certeza é que o mundo não acaba em 2050 e, pelo contrário, em 2050 damos uma nova oportunidade à humanidade para continuar a viver por muitos e muitos séculos no único planeta que existe, que é o planeta Terra e que é o planeta onde todos queremos viver. E a terminar, queria aqui repetir uma mensagem muito importante que o nosso Presidente da Câmara, Fernando Medina, há pouco nos dirigiu a todos. Quando muitos perguntam, mas de que vale o esforço de Lisboa para um problema que é um problema que existe à escala global? E a resposta é: os problemas globais resolvem-se com a soma das soluções locais, das soluções nacionais, das soluções regionais, das soluções à escala continental e, finalmente, à escala global. E é por isso que é muito importante hoje estarmos aqui, Presidente de Câmara, Primeiro-Ministro, Vice-Presidente da Comissão Europeia e Secretário-Geral das Nações Unidas e, sobretudo, todos vós, para garantir vamos salvar o futuro da humanidade no planeta Terra. Viva a cidade de Lisboa, viva Portugal, viva a planeta Terra! Do Ambiente, Estrutura Verde e Energia da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes, vai agora entregar uma caixa com uma bandeira produzida com plásticos dos oceanos e uma peça bordal pinheiro comemorativa da capital verde. Como podem ver, é sustentável, não há cá tintas tóxicas, nem palhinhas. E é grande. Lisboa torna-se hoje a primeira capital do sul da Europa a ser distinguida com este prémio. Um desafio que aceitamos e que aqui nos é lançado pelo Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans, que eu chamo ao palco. Boa tarde, Lisboa! Okay, you can do a bit better than that. Bom tarde, Lisboa! I've got a few messages for you today, not too long. My first message is a message of congratulations to Mayor Medina, to Prime Minister Costa, to the government, to the city. Great. It's great that you are now the green capital of Europe and that you will show the way for many other places. But I've got another message for you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Because without you, there would be no Green Deal. Without you, there would be no Green Deal. It is you guys who went out in the streets, who demanded attention, who pointed to the urgency, who continue to say, act,
that brought Europe together around the Green Deal. So thank you from the bottom of my heart. But this is only the beginning. It is only the beginning. And now, after thanking you, I'm going to ask something of you. And frankly, I'm going to ask a lot. What is the Green Deal? The Green Deal is the European Union saying we need to be climate neutral by 2050 because that's the only way we have a fighting chance of limiting the increase of the temperature to 1.5 degrees. If we don't do that, in several areas we will cross tipping points, and then the situation will get completely out of control, and humanity will no longer be able to control its own destiny. So that's the first reason why we say 2050, Europe needs to be completely climate neutral. Secondly, we are going through the most disruptive industrial revolution in human history. It is happening now. It's happening everywhere. It will affect every single human being, every single living creature on this planet now. So we have a climate crisis. We have an industrial revolution. And then we have geopolitical developments that you see unfold every day that will change the relationship in the world for good. So these three things are our biggest challenges. And now just for 1 minute, do the math in your head. In 2050, if I'm still alive, I'll be 89. How about you guys? Think about it. So then think, what can you do in the 30 years leading up to 2050 to make this a better place? I'll give you a few ideas of mine. First of all, get organized as you have been, but even more so that you force us politicians to do the right thing. That's first. Second, showcase examples like Lisbon, how you can green a city, how you can plant more trees, how you can isolate houses, how you can change the energy mix, how you can get politicians not just into electric cars, Prime Minister, but on a bicycle from time to time. Because support Mayor Medina with his initiative to get Lisbon on bicycles. You should all be on bicycles. Take it from a Dutchman. Now, so that is one thing I'm asking of you. The other thing I'm going to ask of you is slightly more difficult. I think as we are here, we are all convinced of the need, of the urgency of this, and the need to act. But let's be honest to each other. There are millions and millions of people who either are not convinced, or who are desperate, who believe it's too late, or who believe they have no part or no share of this. And also in your generation, there are people like that. And my urgent appeal to you is, don't let them go. Don't let them stay in this desperation. Talk to them. Take them along. Show them that there's a good future for them just as much as there is for you. This is a time when we need to bring together society. We are too divided today, and as long as we are divided, we are never going to solve this issue. So please, please, also talk not just to the people who agree with you, but especially also to the people who don't agree with you, so that you can convince them of the urgency of this crisis. Please do that. Will you do that for me? Thank you. Then finally, because I only have 5 minutes, sadly, finally, invest in yourselves. Be the best possible students you can be. Learn. Because if you learn, if you know how to interact with other people, if you acquire new knowledge that will bring about new technologies,
This fourth industrial revolution will work for everyone and will work for the planet. Because we know from history that an industrial revolution happens whether we act or not. If we don't act, I promise you, there will be a few very, very, very rich people in the world. But there will also be many, many poor people who will lose out. So we need to get organized so that we leave no one behind. And the only way we can do that is if you promise to use every talent you have, to not squander your talent, to not be lazy, but to make sure you do the best you can to make society the best it can be. This, my friends, is an existential crisis. If we get this wrong, we will no longer be in control of our own destinies. But if we get this right, and we can get this right, we can make the world a much better place. It is up to you. Show me you can do it. Thank you. José Sá Fernandes entrega a Frans Timmermans uma caixa com a bandeira produzida em plástico dos oceanos e uma peça bordal de dinheiro comemorativa da Capital Verde 2020. Todos os estrangeiros que vêm cá levam um souvenir. Este é um bocadinho melhor do que o imã em forma de pastel de nata, parece-me. Viva Portugal! Viva Europa! Viva Lisboa! Foi um ótimo discurso. Portugal, aqui representado pela capital, quer ser mais sustentável, mais verde. No fundo, nós queremos ser como aquelas máquinas de lavar topo de gama. São inteligentes, são amigas do ambiente e têm uma classificação A++. Mas não queremos andar ali às voltas a centrifugar uns contra os outros. Mais do que nunca, é muito, muito importante unir esforços para que haja um aumento da mudança e não um aumento do nível das águas, como tem alertado uma das vozes mais influentes do mundo no combate às alterações climáticas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Caras amigas e caros amigos, não calculam como é bom voltar a fazer um discurso em Portugal e em português. E, sobretudo, para poder felicitar calorosamente os lisboetas e Lisboa, o Presidente da Câmara de Lisboa e os autarcas de Lisboa, mas também Portugal, os portugueses, o Primeiro-Ministro e o Governo português, por esta distinção que tem um significado extremamente importante no mundo de hoje: ser capital verde da Europa. E esse significado é particularmente importante porque é este ano, em 2020, que nós temos de dar provas que queremos acabar com a guerra que a humanidade tem lançado contra a natureza. E esta guerra que a humanidade tem lançado contra a natureza é uma guerra suicida. Porque a natureza não se fica. A natureza responde. E responde muitas vezes, como temos visto, através dos furacões, através dos incêndios, através de da seca dramática em várias regiões do mundo. A natureza responde de maneira devastadora. E há um certo erro que às vezes fazemos quando pensamos que estamos a destruir o planeta. Nós não estamos a destruir o planeta. Por muitas asneiras que façamos, o planeta continuará por milhões de anos a girar à volta do Sol. Nós estamos a destruir-nos a nós próprios e à nossa possibilidade de viver no planeta. E este ano teremos 3 oportunidades para começar a interromper este ciclo de conflito, de guerra que estamos a mover à natureza. Uma oportunidade é a Conferência dos Estados-Partes da Convenção da Biodiversidade. A segunda oportunidade, a Conferência dos Oceanos, que se vai fazer em Lisboa.
E a terceira, a Conferência dos Estados-Partes, a chamada COP26, que em Glasgow vai dar aos países a possibilidade de se comprometerem com um conjunto de medidas concretas para poderem inverter o facto de estarmos a perder esta batalha das alterações climáticas. São 3 momentos-chave durante a presidência de Lisboa como capital verde da Europa. Mas são 3 momentos-chave em 3 batalhas que estamos neste momento a perder. Estamos a perder a batalha da biodiversidade. Há 1 milhão de espécies que estão em risco de desaparecimento no mundo. E já Einstein dizia que se no dia em que não houver abelhas no mundo, deixará também de haver pessoas. A verdade é que muitas destas espécies que estão a desaparecer têm um papel decisivo para a nossa saúde, para a nossa economia e para a saúde e economia do planeta. Há que inverter este estado de coisas. E temos pouco tempo, mas temos uma oportunidade de o fazer este ano na reunião que vai juntar na China todos os Estados do nosso mundo. Depois temos a Conferência dos Oceanos. A batalha pela degradação dos oceanos, com exceção do aspecto do aumento das áreas protegidas que se tem vindo a verificar com alguma consistência, a batalha pela degradação dos oceanos está a ser perdida também em todas as frentes neste momento. Na degradação de áreas costeiras, no aumento das zonas negras sem oxigênio e onde não há vida humana, no aumento da poluição e, em particular, dos plásticos. Há hoje uma zona de plástico que cobre uma área do oceano no Pacífico Ocidental que é maior do que a França. No facto de cada vez mais a pesca ter contribuído para a redução, digamos, da fauna do oceano, de tal maneira que, se nada acontecer, teremos um maior peso em 2050 de plásticos do que de peixe no oceano. E os plásticos não se destroem facilmente, mas vão se reduzindo de tal maneira, com os microplásticos e os nanoplásticos, que hoje já não são apenas um problema para a saúde humana através do facto de podermos comer bocados de plástico, seja num peixe. Não, os plásticos já estão na água que bebemos e já começam a estar no ar que respiramos. E por isso é absolutamente indispensável vencer esta batalha e é da maior importância que Portugal acabe com o uso dos plásticos que só se utilizam uma vez através das medidas que o Governo possa adotar. É preciso inverter esta situação, é preciso apostar em oceanos que não se degradem, em oceanos em que a vida seja sustentável, em oceanos em que a chamada economia azul possa compatibilizar os interesses económicos dos vários países com a necessidade de preservar esse recurso fantástico para o nosso mundo e com um significado particular para Portugal, que são os oceanos. Temos que parar a degradação dos oceanos. E depois, o terceiro momento é aquele que tem a ver com a Convenção das Alterações Climáticas, é aquele que tem a ver com a criação de condições para transformar o Acordo de Paris em algo de verdadeiramente real na nossa batalha contra essas alterações climáticas. Como eu disse, ainda estamos a perder essa batalha. Ao contrário de Portugal, em que as emissões estão a diminuir, as emissões à escala mundial estão a aumentar. E o que é dramático é que é sobretudo nos grandes países emissores que essas emissões estão a aumentar. A verdade é que nós estamos a assistir, tivemos nos últimos 5 anos os mais quentes de que há registro, poderemos ter com grande probabilidade esta década que passou como a década mais quente de que há registro. Ainda não fizemos os últimos cálculos para ter a certeza desta afirmação. E estamos a assistir à multiplicação de incidentes em todo o mundo com gravíssimas consequências ao nível dos desastres naturais, ao nível dos glaciares que desaparecem, ao nível dos corais que vão branqueando ou mesmo sendo completamente destruídos e, sobretudo, ao nível, se combinamos poluição com alterações climáticas, 7 milhões de pessoas morrem por ano por razões de saúde que seriam perfeitamente evitáveis com um combate eficaz à poluição e sem que essas alterações climáticas se tivessem verificado. É absolutamente indispensável inverter este estado de coisas e o ano de 2020 é um ano essencial para conseguirmos essa inversão. Agora, há razões para termos algum otimismo e alguma esperança. Em primeiro lugar, sabemos exatamente o que é preciso fazer. O Primeiro-Ministro já o disse. A comunidade científica é clara.
Não podemos deixar que as temperaturas subam mais que 1,5 grau no final do século. Para isso é preciso neutralidade de carbono em 2050 e para isso é preciso uma drástica redução de emissões desde já na década de 30. Isso tem que ser conseguido. Mas a comunidade científica também nos diz que isso é possível e mais, que todas as tecnologias que são necessárias para o fazer já existem e são competitivas. Como foi dito também, hoje as energias renováveis são as mais económicas de todas. É melhor produzir energia pelo solar do que com carvão, ou com petróleo, ou com gás. É melhor e é mais barato. Não há nenhuma razão para continuar a insistir nos combustíveis fósseis. O que é dramático é que continuam a gastar-se milhões e milhões em todo o mundo em subsídios aos combustíveis fósseis, em vez de se darem, sim, subsídios necessários à evolução para uma economia verde, que hoje até poderia, em muitas circunstâncias, prescindir desses subsídios se não continuasse a haver este permanente desvio de recursos em apoio aos combustíveis fósseis, ao carvão, ao petróleo e ao gás. É preciso inverter este estado de coisas e este é um ano decisivo para o fazer. Temos que o conseguir. Ora bem, nestas 3 batalhas fundamentais de que falei, pela biodiversidade, pela preservação dos oceanos e para conseguirmos inverter a lógica das alterações climáticas, há hoje uma mobilização em todo o mundo que é particularmente esperançosa para mim. Nós vemos as opiniões públicas, vemos a juventude, sobretudo, organizar-se em toda a parte para exigir que a vontade política exista no sentido de conduzir a estas transformações. E nós vemos as cidades organizar-se e defender o ambiente, defender uma perspectiva verde e lutar contra as alterações climáticas. Tive recentemente a ocasião de estar com o Presidente da Câmara de Lisboa na reunião do C40, que são as cidades mais envolvidas, mais determinadas em relação à ação climática e de verificar que as cidades estão disponíveis para fazer tudo o que é indispensável, como Lisboa, para garantir que nós podemos derrotar as alterações climáticas. Só que muitas vezes, ao contrário do que hoje acontece em Portugal, em que temos um governo que apoia este caminho, continua a haver governos que dificultam a ação das cidades e a ação das regiões no sentido de conseguirem uma economia verde, no sentido de conseguirem uma batalha eficaz contra as alterações climáticas. E não deixa de ser interessante que vemos que hoje, muitas vezes, os setores privados, as empresas, os setores financeiros começam a ter consciência de que a sua própria sustentabilidade depende de tornar verde a economia e que estão à frente dos governos em relação àquilo que é necessário fazer para ganhar esta batalha. E é por isso muito reconfortante ouvir o Primeiro-Ministro de Portugal apresentar o programa que aqui apresentou. Porque se alguma coisa hoje faz falta no mundo é a vontade política e é, sobretudo, sejamos claros, a vontade política dos grandes emissores, dos maiores países que poluem o planeta em termos de emissões de efeito de estufa. Foi anunciado 2 centrais a carvão vão ser fechadas em Portugal até 2023, as últimas. Infelizmente, sobretudo na Ásia Oriental, na Ásia do Sueste Asiático e no Sul da Ásia, nós continuamos a ver aquilo que eu chamo países viciados no carvão. Continuamos a construir centrais a carvão. É absolutamente indispensável que se deixem de construir centrais a carvão, é absolutamente indispensável que deixe de haver subsídios aos combustíveis fósseis e é absolutamente indispensável que se ponha um imposto sobre o carbono e que com esse imposto se possam retirar impostos que hoje existem ou diminuir impostos que hoje existem em relação, nomeadamente, aos rendimentos do trabalho. Há que penalizar os que poluem e há que beneficiar as pessoas que trabalham. E é esta perspectiva que é para mim muito reconfortante ver aqui em Portugal quando ouço o Presidente da Câmara de Lisboa e quando ouço o Primeiro-Ministro. E nesta batalha decisiva pela preservação do planeta, mas sobretudo pela nossa preservação dentro do planeta, há 2 fatores que são essenciais. Um é a capacidade das cidades. As cidades têm hoje metade da população mundial, 2/3 da população europeia, terão brevemente 75%. Têm hoje 70% das emissões de gases de estufa. São as cidades que podem ser a base do nosso êxito. E é reconfortante ver Lisboa a liderar esse esforço.
E, em segundo lugar, neste conjunto no mundo, em que há países como Portugal que dão o exemplo que aqui foi dado, mas em que as grandes potências, os maiores emissores, continuam a aumentar essas emissões e continuam a resistir à necessidade de aceitar a neutralidade de carbono em 2050, a nossa esperança para podermos convencer os outros e arrastar os outros está no compromisso europeu pela neutralidade de carbono em 2050. E por isso é bom ver hoje, aqui nesta reunião, Lisboa comprometida com as cidades a liderar este esforço, um governo que compreendeu também que é preciso que haja vontade política para derrotar o aquecimento global e um continente europeu, através da União Europeia, que está disposta a assumir a liderança indispensável para levar as outras grandes potências que continuam a prevaricar a finalmente entrar no caminho certo, no caminho verde, no caminho da neutralidade de carbono, no caminho capaz de derrotar as alterações climáticas. Esta é a batalha fundamental das nossas vidas, é uma batalha que podemos ganhar. É reconfortante vir aqui como português e como lisboeta, e devo dizer-vos que, embora há 15 anos que eu não trabalho em Lisboa, eu nunca consegui deixar de psicologicamente viver em Lisboa. Viver com a luz de Lisboa, com o calor humano dos lisboetas. É muito reconfortante vir aqui, estar em Lisboa e ver Lisboa, Portugal e a Europa na liderança da luta por um desenvolvimento sustentável e inclusível, por um desenvolvimento que preserve a vida humana e preserve o planeta e por um desenvolvimento com maior igualdade e justiça entre todos. Muito obrigado. Eu peço a António Guterres que não abandone, peço-lhe que não abandone o palco, vou precisar de si. Também tem aqui um souvenir. Não. António Guterres, peço-lhe que não abandone o palco, que eu preciso de si.